Bom, é isso. Eu tenho aqui 20 minutos. Eu creio que não vai dar tempo de eu compartilhar tudo que eu tenho, mas quero compartilhar alguma coisa. Vocês sabem que o nosso Deus tem por natureza a natureza trina. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo, gente? E quando eu visualizo esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu visualizo 3 escritórios. 3 ofícios. Ok? E como é que eu defino esses ofícios? Pela característica de execução. Então observe bem, o Deus Pai, mais chamado como Pai depois que o Verbo se torna Filho, manifestado como Filho. Até então, o Theos, de onde se tira a palavra theology, ou teologia, theology vem de Theos, T-H-E-O-S, que é Deus Supremo, o Deus maior, vamos falar assim. Não que o outro seja menor, mas só numa compreensão pedagógica. Então ele é o Pai, ele é o gerador, ele é o pensador, ele é o arquiteto, ele é o que imagina. Okay? Aí vem a figura do Verbo, que é Jesus, depois encarnado, Jesus, que significa salvação. Okay? Mas antes de receber o nome Jesus, ele era o Verbo. E como Verbo, ele é aquele que comunica. Comunica o quê? As intenções do Criador, do que imagina, do que pensa, do arquiteto. Quem é o arquiteto? O Deus Supremo, Theos. Então o Deus Supremo pensa, arquiteta. O Deus Verbo comunica. E o Deus Espírito Santo, estou definindo aqui os escritórios, e o Deus Espírito Santo manifesta. Ele é o grande manifestador. Ele é o que agarra as palavras do Verbo, que é a manifestação da intenção do coração do Criador, do arquiteto, do engenheiro da vida, do pensador, e manifesta. Na sua vida, na terra, manifesta. Então, quando eu analiso aqui em Gênesis 1:2, que diz que ele pairava sobre as águas, o Espírito Santo, que é a terceira parte do Deus Trino, que o Pai é o Theos, Deus Supremo, o Filho, que é Jesus, é o Verbo que comunica, o Espírito Santo é o que manifesta. Então, quando nós oramos, nós não oramos para o Espírito Santo. Doutrinariamente falando, não é o correto. Ó Espírito Santo, estamos aqui. Eu sei que as pessoas fazem isso, está tudo bem, né? Pecou, não tem pecado nisso. Tá? Mas o correto é orar para o Pai, em nome do Filho. E quem vai ser o manifestador? O Espírito. Tudo é um só. Mas é essa ordem, escritório. Você não pode, por exemplo, confundir seu corpo com seu espírito com a sua alma com o seu espírito. Não pode. Nós somos a manifestação desse Deus trino. Então nós não somos da dicotomia, nós somos da tricotomia, espírito, alma e corpo. Nós nem pensamos que é corpo, alma e espírito. Por que está errado também doutrinariamente nós falarmos corpo, alma e espírito? Porque senão fica de cabeça para baixo. Porque se Deus é espírito e nós somos imagem e semelhança dele, então ele é a nossa origem, logo tudo se inicia do espírito e não da matéria. Por isso que tem um texto na palavra que diz que as coisas materiais, elas são sombras das espirituais. Então o que é real de fato é o campo espiritual que você não enxerga. A guerra verdadeira é aquela que não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, poderes invisíveis que estão nas regiões celestiais. Essa é a guerra intensa, profunda. A gente fica envolvido com as nossas guerras visíveis, mas na verdade a verdadeira guerra é aquela que você não enxerga e Deus peleja por você. Okay? Agora o Espírito de Deus, desde o início da criação, do que envolve o sistema planetário, que faz parte do sistema celestial. Quando Deus cria os céus e a terra faz parte de um sistema celestial, onde ela é considerada também uma estrela dentro de um sistema, que se encaixa dentro do sistema solar, dentro da Via Láctea. Ok? Mas ele cria a terra também.
Mas desde quando ele cria todas as coisas e cria a terra, o Espírito de Deus está envolvido em seu ofício e em seu escritório, a sua função na terra. Desde o princípio. Olha o texto, olha só. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus é um E maiúsculo aí. Está falando do próprio Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E essas águas, elas se encontravam onde? Na terra. Então, o escritório do Espírito Santo, desde que a criação celestial envolvendo o planeta Terra deu início, o escritório, a função dele é estar na terra. Nesse tempo, ele estava na terra esperando a manifestação do Verbo. Em seguida veio a manifestação e disse Deus: haja luz. E houve luz. Então existe um poder criativo nas palavras. É por isso que você deveria valorizar melhor as suas. Quando todo dia você acorda, eu estou cansado. Vai estar cansado mesmo, vai ficar cansado mesmo. Eu não valo nada, eu não valo nada. Eu não sei o que, nada na minha vida vai para frente. Não, Deus não tem ninguém para minha vida, não. Não, eu tô amaldiçoado a viver essa. Cuidado, porque a Bíblia nos ensina que existe um poder criativo nas palavras. Olha só, e disse Deus: haja luz. E olha só a resposta ao que foi dito: houve luz. Ok. Agora, por que houve luz? Porque o Deus Theos pensa, o Deus Verbo libera a palavra e o Deus Espírito Santo, que pairava sobre as águas, agarra as palavras e manifesta. Então, no início foi assim, pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus também, ele vinha sobre os profetas e os líderes. Ele não morava dentro. Ele influenciava. Aí tem um texto interessante que eu escolhi, que é um dos mais escandalosos, mas é bom para entender. É bom para entender. Né? Do rei Saul, que até o rei Saul profetizou. Olha o texto que diz, Gênesis. Não é o 1 e 2, não. Acho que você confundiu aqui, filho. Tá? Esse texto aqui eu acho que é Samuel. Viu, João? Samuel, tá? Fala assim, ó, mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus, ó, na terra, ó, trabalhando. Espírito com E maiúsculo. Esquece a referência. Referência a Samuel, tá? O Espírito de Deus veio até mesmo sobre na casa de muitas pessoas que abrem o coração para nos assistir e cultuar conosco, ao vivo. Deus abençoe vocês. Mas presencialmente eu não estou. A presença de Deus, ela não é valorizada dessa forma. Ele é onipresente. Ao mesmo tempo que você pode definir, ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, se tudo foi criado por ele, tudo partiu dele, é dizer que tudo está dentro dele. Então, logo, não tem nada estar fora dele. E se nada estar fora dele, ele está dentro de tudo. Porque tudo está dentro dele. Tá? Então, ele influenciava lideranças. Até que chegou o momento onde, mesmo influenciando lideranças e dando leis e dando tudo isso, o povo não ia. Não ia. Então veio uma palavra profética para o profeta Jeremias e depois confirmada em Hebreus, no Novo Testamento. Quando o escritor aos Hebreus começa a evangelizar o povo hebreu, sobre as promessas do Antigo Testamento, vindas da boca de profetas, se cumprindo já no Novo Testamento em Cristo Jesus. Então ele vem levando a seguinte palavra, Jeremias 31, 33. Né? Ele fala assim, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente. Olha a mente renovada de Romanos 12, 2. Okay? E as escreverei em seu coração. Acabou esse negócio de fatores operacionais significativos externos para mudanças internas. Agora eu vou entrar dentro deles. Vou gerar as mudanças pela influência interna para que então as manifestações externas aconteçam.
Uma vez que o poder externo não está mudando o homem interno, então agora eu entro dentro do homem, mudo ele e ele manifesta externamente os frutos da minha presença dentro, da minha palavra dentro. Quantos podem dar graças a Deus? Quantos têm experimentado esse tipo de mudança e transformação por causa da palavra do Senhor que nos limpa, que nos lava, que nos ilumina, né? Então, aqui no Velho Testamento, é Deus dizendo, cara, isso aqui não vai funcionar. Mas eu tenho que manter as leis como tutora, até que a promessa se manifeste. Quem é a promessa? É o dom de Deus. E teologicamente, quando a Bíblia fala sobre o dom, artigo definido, esse o dom é o próprio Espírito Santo. Ou a salvação. Mas não tem como eu falar de salvação e deixar o Espírito Santo de fora. Não tem como eu falar do Espírito Santo sem a contemplação da salvação. Então, o dom de Deus é o próprio Espírito Santo. O que Deus está dizendo? Não tem como eu dar para eles presentes, manifestações, abrir mar vermelho, as pragas do Egito, liberar com mão forte. Não tem como eu ficar abençoando dessa forma. Por quê? Porque não está gerando mudanças. A mudança vai começar a acontecer de forma genuína e de uma forma permanente quando eu me inserir dentro deles. Aí sou eu e a pessoa. Não é um convencimento didático, pedagógico, não é um convencimento de letras. Não, sou eu, é o meu espírito. Então ele fala isso em Jeremias. E aí se confirma essa mesma palavra em Hebreus, no Novo Testamento. Olha só o que diz, ó. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É a mesma palavra agora em Hebreus, só que agora o escritor ao Hebreus dizendo para aquele povo, já se cumpriu. Basta crer. E essa palavra vai ficar na mente de vocês e vai penetrar o coração, que é o próprio Jesus. Sabe a música que nós cantamos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu para o coração do homem o que Deus tem preparado para nós? Quantos cantaram isso aqui? E às vezes muitos profetas usam para profetizar, até uma profecia genérica. Rapaz, Deus está me mostrando aqui, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e começa a soltar essa parada. É lindo cantar, eu gosto dessa música, eu que pedi para colocar. Dá esperança para a gente. Mas assim, se você for ao pé da letra, doutrinariamente falando, se eu disser para você assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu para o coração do homem que Deus tem preparado, eu estou indo contra aquilo que já foi revelado. Porque essa palavra foi através da boca do profeta Isaías. E agora, aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está citando a escritura que está lá, citada em Isaías. Só que ele dá a continuidade dizendo, mas Deus nos revelou. Então, se Deus me revelou, então aquilo que antes as pessoas do Velho Testamento não viam, elas não ouviram, e nem desceu para o coração, hoje nós podemos ver, nós podemos ouvir, e nós podemos ter no coração, que é a própria presença do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da palavra, que é o Consolador. Todos os títulos do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo hoje, ele não está mais só pairando sobre as águas. Ele não está só visitando pessoas. Ainda faz. E eu vou mostrar na Bíblia. Mas não. Hoje ele está dentro. Ele vive dentro. Não, qual é o profeta que está vendo ainda? O maior profeta da sua vida é aquele que perscruta todas as coisas, que é o próprio Espírito de Deus que vive dentro do céu. Conversa com ele. Mas a gente gosta de vidente. Vidente gospel. Por quê? Porque nós estamos no fraudário. Somos todos adultos, mas ainda se faz necessário trocar as nossas fraldas. Porque se fôssemos amadurecidos na palavra, deixaríamos de encher fralda. Encher fralda de leite, beleza, mas de comida sólida dá trabalho. Mas tudo isso é possível com um estudo como esse. É o desejo pela palavra. Não é o faltar ao culto ou estar. A motivação é a palavra.
Eu quero estar, porque eu preciso ouvir, eu preciso que a minha mente seja renovada. Eu não quero de culto a culto não aprender nada. Sensacionalismo, fala um monte de baboseira. Você vê, aqui antes, aqui a gente ficou uns 30 minutos batendo papo, aqui assim, ó. Tá, não, mas tem coisa boa, hein? Conversamos com coisa boa ou não? Mas nessas coisas boas, embora tenha palavra inserida, não é a pregação. Agora vamos entregar o que é a pregação, que é a revelação de Deus, que é a transformação. Porque a única coisa que consegue iluminar a sua vida não é o conto da história de alguém, um conto de alguém. O que ilumina a sua vida é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Só que hoje a gente está tendo uma experiência tecnológica, a gente está tendo uma experiência de um bom tratamento humano na porta. A gente acha todo mundo simpático e quer ficar ali porque todo mundo é simpático. Meu amigo, tu tem que ficar na igreja que não é simpática, mas é genuína a palavra. Agora, se ela é genuína na palavra, ela vai buscar simpatia. Deixa eu dizer uma coisa. Amor, eu vou dizer para você. A única coisa que eu quero é que você se simpatize comigo. Não vou lá porque o AP, nossa, ele é diferente. Diferente é o Espírito Santo está dentro de você. Esse comedor de feijão aqui é apenas um vaso. Nesse momento aqui, você deveria fazer com que eu sumisse e só fechando os olhos, ouvisse a palavra de Deus. Eu não quero a sua simpatia, eu quero a sua lealdade e fidelidade à palavra de Deus. O que eu busco não é ser charmoso para te conquistar. O que eu busco é ser veemente para então você se renovar na palavra e viver tudo que Deus tem para você. Isso, é sobre isso. Então agora, nós temos aqui uma situação. Uma situação de uma palavra que vem se cumprindo, é lógico, que entre Jeremias até Hebreus, nós temos aqui a vinda de Jesus, concorda? Jeremias, profeta Jeremias, Hebreus lá na frente, nós temos a vinda de Jesus. Aí o verbo se encarna. Amém, gente? Pergunta para vocês, preste atenção aqui, povo abençoado. Pergunta, quem se encarnou? O Espírito Santo? Quem se encarnou? Deus Pai? Bom, se eles são um, todo mundo junto se encarnou. Se for para entender nessa teologia, tá bom, tá errado? Não tá. Confuso, mas não tá errado. Não é? Se é um só, um em três, três em um, e a gente não divide os ofícios, então é dizer que ao mesmo tempo que Jesus está sendo batizado, ele também está falando de alguma forma lá no alto, esse é meu filho amado. É confuso. Vocês não acham confuso isso? Confuso. Mas tá tudo bem. Se pensar isso também não é pecado, não. É para o céu do mesmo jeito. Não muda nada no respeito ao sangue de Jesus. Mas a Trindade, ela só pode ser percebida através da definição de seus ofícios. Entendendo que a nossa existência, ela é imagem e semelhança da existência do Criador. Mas ela não é a mesma existência. Deus existe de uma outra forma. Quer ver? Presta atenção. Por que você existe? Não, simples. Por que você existe? Porque você nasceu, sim. E por que você nasceu? Você foi gerado. Aí. Então, você foi gerado. Então, logo antes você não existia. Você passou a existir. Amém? Então, eu não posso falar que Deus existe. Porque quem gerou Deus? Ele existe diferente. Então, não tem como eu definir Deus pela palavra existência. Ele é. Essa é uma excelente definição, mas não explica nada. E Deus não tem que te explicar tudo. De uma forma terrível e assombrosa, eu fui gerado. Está escrito lá, Bruno. Quer dizer, cara, como é que é esse negócio? Entendeu? Não, mas Deus é eterno. Inclusive é título do Espírito Santo, o Espírito Eterno. Teologicamente, está na Bíblia, o Espírito Eterno. Em algumas versões não chama nem ele de Deus, chama ele de o Eterno. Tá? Mas também não define Deus. Quer ver? Ó? Os anjos são eternos? A gente sem medo, os anjos são eternos. Mas eles foram criados. Deus é eterno. Quem criou Deus? Então, mas aí a resposta bíblica é:
Ele é o Pai da eternidade. Logo, a eternidade não define. Ele que criou ela. Não, aí você... Não, Deus é infinito. Infinito. Então, vamos lá. O espaço é infinito? Amados, vai terminar já. Sei que tá chato, mas vamos terminar já. O espaço é infinito? É infinito. Agora, o que é infinito não tem fim, mas teve começo. Os anjos são infinitos. Por quê? Teve começo, criação. Tudo que tem criação. Você hoje é infinito. Sua estrutura física vai ser restaurada, mas a vida eterna te faz. O seu espírito não morre mais. Sua vida eterna não começa no porvir. A sua vida eterna começou desde quando o eterno entrou dentro de você. Pronto. Amém, gente? Só que assim, se o espaço é infinito, legal, mas ele foi criado. Quem criou? Deus. Quem criou Deus? Então nem isso dá para poder fazer nada aqui, não tem como. Entendeu? Mas eu quero ouvir o profeta. Porque eu não me apaixono com a palavra, porque eu sou preguiçoso. Porque eu gosto de vidente. Que fale para mim, assim, como é que... Assim, me dá sua mão, deixa eu ler sua mão. Nome de Jesus, está me revelando aqui. Ah, tá maluco, cara. A melhor e maior, não desvalorizando o dom de profecia. Sou uma adulta aqui. Não desvalorizando o dom de profecia. Mas a melhor e maior profecia contínua que você possa ter na sua vida são 66 livros. Que às vezes está aberto só no Salmo 91. Ah, meu pai! Esperando que de uma forma de amuleto venha espantar os maus olhares da sua casa. Satanás passa lá e limpa o Salmo 91 para você. Satanás sabe do poder da palavra. Ele sabe mais do que a gente sabe. Mas não pode, pode. Sabe por quê? Porque foi com a palavra que ele tentou Jesus. Ele tenta o Criador. Aqui. Ele tenta o próprio Deus, com a própria palavra dele. Esse conhece ou não conhece o poder da palavra? Só que a gente tem preguiça. Está cansado. Eu amo igreja. Eu amo igreja. Teve um camarada mal educado, pastor Carlos. Na internet tem uns caras mal educados, né? Os caras mal educados lá. Camarada mal educado lá que... tem um videozinho que nós fizemos aqui, que bombou o vídeo, inclusive. Tá o vídeo lá. Segunda-feira, né? Ontem nós fomos para a igreja, aí segunda é hora de ser igreja, não é isso? Não é isso? Aí o cara foi e escreveu lá assim, como é que é? Ele foi escrever lá assim, eu sou templo do Espírito Santo. Logo, o tenho todos os dias. Tipo assim, fala, não precisa de igreja. Mas essa ponta do meu dedo coçou de um jeito. Ô vontade. Só que eu estou muito bondoso. Estou mesmo muito bondoso. Deus tem me transformado. Mas a vontade de responder é essa aqui. Sim, seu infeliz. Você é templo singular do Espírito Santo. Assim como você é, eu também sou. Deus tem vários templos que ele habita dentro. Vários. Mas a igreja tem uma só. E você não consegue ser ela sozinho. Porque a igreja é corpo, e corpo precisa de membros. Amém. Só que vai entender, pastor Coelho? Não vai. Vai virar briga, aí ok, escreve, deixa eu falar. Importante que quem crê em Jesus vai ser salvo. Tá? Que loucura. Gente, meu tempo acabou. Não, acabou. Então, só mais 2 minutos para eu terminar esse raciocínio aqui. Tá bom? Só mais 2. Aí vem João 20, 22. Deixa eu dar uma sacada para vocês aqui. Coloca na tela.
Então soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Que fase é essa? Jesus ressuscita, ainda não foi para o Pai. Jesus ressuscita, ainda não teve a assunção, a ascensão no Monte das Oliveiras. E ele visita os discípulos que estavam em um quarto a portas trancadas, com medo dos judeus. Jesus foi crucificado na sexta, no domingo ele ressuscitou e visita os discípulos. Então agora quem visita os discípulos é o cumprimento total do propósito que se faz necessário crer. Eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho que crer que ele morreu. Eu tenho que crer que ele foi sepultado. Eu tenho que crer que ele ressuscitou. Até então eles criam no Jesus, que é o Filho de Deus. Quem os homens dizem que eu sou? Tu és isso, e você, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então já tinha essa revelação, que ele era o Filho de Deus. Só que ainda eles não poderiam crer, porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então essa questão de salvação através do credo tem que ser o círculo completo. Entenderam ou não? Entendeu? Então, os discípulos criam em Jesus como Filho de Deus. Só que Jesus ainda não tinha morrido. Não tinha ressuscitado. Então, eles não criam nele ainda assim, porque não tinha acontecido. Tanto que duvidaram. Duvidaram. Se trancaram. Eles tinham que estar jubilando, andando na rua. Voltar preso, Jesus vai ressuscitar, que vai... Estamos resolvidos. Não. Então, quando Jesus se apresenta a eles em quarto, com portas trancadas, ele se apresenta e fala assim, ó, Pai seja convosco. Tomé não estava nesse momento, só 7 dias depois. Recebam o Espírito Santo. E a Bíblia fala, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Pela primeira vez, a palavra de Jeremias que nós lemos se cumpre e o homem se torna morada do Altíssimo. Agora pergunta, quando o Espírito Santo ele entra dentro de você, que esse é o selo da salvação, você compreende que a plenitude de Deus está dentro de você? Sim ou não? E que o dom de Deus, que é o presente de Deus dado, salvação ao Espírito Santo, dentro dele tem vários presentes que são os dons? Ok? Então você não pode falar que uma pessoa que fala em língua é mais importante do que uma que não fala. Porque o próprio Espírito já está dentro dela. As manifestações dos dons não faz uma pessoa menos salva ou mais salva. Menos qualificada ou mais qualificada, mas torna essa pessoa, no visitar do Espírito Santo, empoderada para tal milagre, para tal dom. Então assim, ó, você aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, cara. Mas agora o Espírito Santo veio e te revestiu de um dom específico. É o revestimento de poder. Eu não forço esse revestimento de poder. Então é possível uma pessoa ser batizada em nome de Jesus e não ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem depois. Se você ler comigo, Atos capítulo 8, 14 a 18, eu vou ler rápido com vocês, vamos lá. Quando os apóstolos de Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem. O que é aceitado a mensagem, gente? Receberam o evangelho. E aceitaram. Receberam. Foi pregado o evangelho. Jesus veio, Filho de Deus, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, para a salvação. A gente quer isso aí para a nossa vida. Pronto, foram. E a Bíblia fala que eles não só aceitaram, tá? Depois Pedro e João foram lá. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Mas aceitou a palavra, aceitou a Jesus, mas ainda não recebeu o Espírito Santo? Isso gera uma confusão, mas não tem confusão. Quando eles aceitaram a palavra e aceitaram Jesus, o Espírito Santo já foi concedido dentro deles. Só que naquele tempo havia um movimento de empoderamento de línguas humanas para a propagação do evangelho. Que foi o que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2, os discípulos que estavam lá, eles já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus disse naquele quarto, receba o Espírito Santo. Então, já estavam cheios do Espírito Santo. Então, o que aconteceu em Atos 2? Um revestimento de poder para que se cumpra o ID. E o texto fala depois, e foram vistos pregando na mesma língua matre.
Então essas línguas são línguas angelicais, são línguas humanas. E aqui é a mesma parada. Em Samaria, eles aceitaram Jesus, foram batizados em Jesus, só que ainda não tinham sido empoderados. Então Pedro foi lá, impôs as mãos sobre eles, e a palavra do Senhor nos fala que eles falavam em línguas. E aí o texto fala que Simão, que era um feiticeiro e vendia esse falso dom, quis comprar. Por quê? Porque Simão viu. Lá no final, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro. Gente, presta atenção. O selo da salvação não é visível. A pessoa vem aqui na frente, aceitou Jesus. Você vê o Espírito Santo entrando dentro dela? Não é visível. Mas o Espírito Santo está lá. Esse é o selo da salvação. A plenitude de Deus, a vida de Deus está lá. Agora, quando uma pessoa é revestida de poder, em um movimento eclesiástico, ou dentro de casa, ou no carro, ou o que é que for, você vê a manifestação? Vê ou não vê? Então significa que o revestimento, ele é visto. Vamos mudar aí, filho, já estou lá no revestimento. O revestimento é visto, sentido e espalhado. Só que ele não pode ser considerado como o primeiro movimento do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque o texto é claro. O que é que o texto fala? Jesus soprou sobre eles. É o selo da salvação. Eu não posso constranger as pessoas. Tem ministérios que não ordenam ministros ou pessoas ao ministério, pastor, quer que seja, se não fala em língua. Porque eles entendem que essa é a evidência de que eles foram empoderados pelo Espírito Santo. O empoderamento vem através de uma vida com Deus, já com Deus, já com o Espírito Santo. Não é critério para então você ser valorizado para um ofício ou não. Vou te provar isso. Quando Jesus convoca os 12 e os treina para exercerem a vocação e os liberam, Jesus libera, os libera para exercer milagres, prodígios. De 2 em 2 eles foram. Lembra? E eles voltaram dizendo: rapaz, isso aconteceu. E Jesus todo feliz ouvindo. Pergunta, ele já tinha o Espírito Santo dentro deles? Não, dentro não. Só em João 20, 22, que ele fala, soprou sobre eles. Ali eles estavam com Jesus. E o Espírito Santo empoderando. A questão é, por que eu preciso ver você falar em línguas para te chamar e te treinar e te fazer um líder? Os discípulos já eram discípulos. Mas agora as nossas doutrinas vai controlando os seres humanos assim. Mas nunca foi Bíblia. E qual é a prova então? Você fala em língua? Falo. Então fala aí. Tá, beleza, então vou te ordenar. Tem como, gente? Entendeu? Legal, gente? Acabou. Posso colocar em pé, gente? Precisamos resolver essa parada para caminhar maduro, né? Caminhar maduro. Se tiver demônio, a gente expulsa. Se falar em língua, a gente interpreta. Se for língua humana, alguém que fala japonês vai saber falar e vai interpretar também. Entendeu? Curas, a gente vai ver a manifestação na hora. Mas aquilo que Deus faz dentro de uma pessoa, quando ela crê no Senhor, ninguém consegue ver, cara. É por isso que você não pode chegar num funeral, olhar pro cachorro e falar assim, será que tá salvo ou será que não tá? Crente tem essa mania, né? A gente vai no funeral de parente nosso que não frequenta a igreja com a gente olha assim, nossa, mas é tão bonzinho, mas vai pro inferno. Que loucura, gente. Mas gostou, né? A gente não coloca ninguém no céu e a gente não coloca ninguém no inferno. O que a gente faz? A gente prega o evangelho. Só tem o poder de determinar essas coisas quem morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário aqui? Então a gente prega o evangelho e resolve essas questões. Amém? Quem está nos visitando pela primeira vez aí, dá um tchauzinho. Tem alguém pela primeira vez visitando? Não? Mas aquela família é nova. Tá cheio.
Domingo foi a primeira vez que vocês vieram? Já é a quarta vez, né? Vocês já são membro? Não, quero estudar mesmo. É porque eu tô aqui, meu Deus. Então vocês chegaram depois que eu fui. Então eu estava aqui. E eu completei vocês já? Não completei vocês ainda? Ai, que loucura, né? Você vê? Tudo bem? Elaine? André, você é charmosão, André. Tudo bem, Bia? Quantos anos você tem? Já falou com o pastor Denilson já? Cadê? Sim. Ah, estão ouvindo já? Você tá quase pregando aqui já, então, hein? Ah, já também? Meu Deus, que pastor é esse? Mas, irmãos, essa é a riqueza da igreja. Essa igreja tem pastor, ela tem líder, que está pelejando a causa ministerial. E deixa uma estrutura preparada para gerar vocês. Entendeu? Isso é a coisa linda da igreja. Igreja é um organismo vivo. É cada um entendendo o seu escopo e avançando. Porque senão a gente gera, sabe o quê? Deuses dentro da igreja. Idolatria. Isso é um perigo, problema.